Foi. Boa noite, pessoal. Hoje eu, a Larissa e a Pamela, nós estamos aqui para falar um pouquinho para vocês sobre como foi a nossa visita, né, e a nossa aula no Centro de Acolhida da Criança e do Adolescente aqui de Colatina. Vamos falar um pouquinho para vocês também, né, sobre o que é o Centro de Acolhida, né, e como é o trabalho realizado lá. O Centro de Acolhida da Criança e do Adolescente, né, é uma instituição, um lugar que realiza atividades de contraturno, né, escolar com as crianças e os adolescentes, né. Aí pode passar, Pamela. A nossa visita, ela foi realizada no dia 19 de maio de 2022, né? Nós marcamos um horário de 2 horas da tarde para estarmos lá. E ele se localiza na rua Aristides Dalcamune, no bairro Bela Vista, aqui em Colatina. Como eu disse, né, fomos apenas nós três, e nós temos como tema da aula o autocuidado e higiene pessoal. Então, nós trouxemos para eles questões de autocuidado e higiene pessoal. E lá no centro de acolhida, ao conversarmos com o diretor, né, o Daniel, ele foi muito prestativo com a gente, né, e respondeu várias de nossas perguntas. Ele disse que atualmente se encontra cerca de 72 crianças matriculadas lá, que são divididas no período matutino e no período vespertino. A nossa aula, a gente deu para um grupinho de 29 crianças que estavam presentes lá à tarde. Foram 2 turmas, né, que estavam presentes, cada turma tinha mais ou menos uns 14, 15 alunos, que deu um total de 29 que estiveram lá com a gente. E nós não estávamos sozinhos, tinham também 2 professores conosco, mais o diretor, que ele entrava assim de vez em quando para dar uma olhadinha. Aí pode passar, Pamela. Eu trouxe a foto aqui para vocês apreciarem sobre a fachada. Ó. Aqui a gente tirou uma foto da fachada do local para vocês visualizarem, né? E também de uma sala de aula, né? Que inclusive foi nessa sala de aula que nós demos a aula, né? E outro detalhe, não tem apenas essa sala de aula, tem mais outra sala que fica na parte de cima, no andar de cima. Essa é que fica localizada no andar de baixo. E ele disse para a gente que ele já trabalha lá há cerca de 20 anos, né? Porém, o centro de acolhida ele possui 27 anos de existência, né? E ele estava lá desde o início, porque ele também já foi um aluno atendido e agora ele está na posição de diretor. E ele explicou um pouquinho sobre como funcionam as atividades, né? Ele diz que essas atividades de contraturno, ele tenta fugir do padrão de escola regular, ensino regular. Porque como as crianças já estudam em um turno na escola regular, se no outro turno estudassem também em escola regular, ia ficar muito cansativo, muito maçante. Então, eles tentam trazer a questão de ludicidade, né, para as crianças, um ensino mais lúdico, mais divertido e mais dinâmico, para que elas realmente possam sentir o prazer de estar ali. Ele mostrou também a estrutura, né, do local para a gente fez um tour lá pelo centro de acolhida, ele mostrou cada lugar, lá eles possuem 2 salas de aula, possuem um refeitório para as crianças realizarem refeições, eles possuem quadra, né, para eles jogarem, quadra de jogos, tem também, né, uma sala onde está guardado todo o material didático, né, só de material didático. Tem a sala de jogos, tem espaço para eles realizarem oficinas, que eles também realizam oficinas de artesanato, tem os banheiros, cozinha, tudo muito bonitinho. E ele disse que esse espaço eles cedem apenas, né, para a igreja da comunidade, que eles não cedem para quesito privado, não, apenas para a igreja. E outra coisa muito importante que ele falou também para a gente, que eu gostaria de mencionar aqui, é que atualmente, né, está com muita carência, eles estão sentindo muita falta de profissionais para trabalhar lá, né? Ele disse que está faltando profissionais que queiram trabalhar lá. E, assim, é algo muito importante também, né, a gente saber disso, é uma informação válida.
E essas crianças, quando a gente observa o perfil delas, ele comentou um pouquinho sobre o perfil das crianças e as condições socioeconômicas delas, a gente viu que são crianças que, assim, apresentam muita carência, né? Crianças bem carentes, né? Com bastante vulnerabilidade. Então, lá acaba sendo como um refúgio para elas, né? Onde elas têm todo aquele apoio e cuidado necessário, né? Para prosseguir em suas vidas. E agora a Pamela vai mostrar um pouquinho dos materiais que nós utilizamos. Então, pessoal, a gente, para trabalhar o nosso tema de autocuidado e higiene pessoal, a gente fez essa boca de papelão. Ela foi revestida com EVA e cartolina. Os dentinhos foram feitos de tampinha de garrafa PET, encapadas com papel A4 branco. A gente utilizou essa boca para ensinar as crianças a forma correta de escovar os dentes e passar o fio dental. Aqui, como vocês podem ver, tem a escova, o fio dental. Na imagem ao lado, nós temos o amigo da higiene. Nós utilizamos esse amigo da higiene para poder apresentar às crianças os produtos de higiene pessoal e associar onde a gente usa os produtos de higiene. Foi feito esse cartaz e ao lado nós temos uma mão de papelão. Aí nós vemos as unhas feitas com papel filipinho amarelo. Essa mão foi utilizada para poder ensinar as crianças sobre a importância de manter as unhas cortadas e limpas. E tudo isso que nós usamos são materiais de fácil acesso, que na maioria dos casos a gente tem em casa. A Letícia fez o amigo da higiene com tinta guache mesmo, desenhou na cartolina, utilizou o papel crepom para estar fazendo o cabelo, e aí vocês podem também estar fazendo da maneira que vocês acharem melhor. Aqui nós temos os produtos de higiene que nós levamos, as embalagens, no caso, e durante a preparação do trabalho a gente foi juntando em casa os produtos que a gente usava, guardando as embalagens para poder estar levando para a aula. E aqui vocês podem estar vendo, né, a foto, a maneira correta de escovar os dentes, e foi bem legal. Agora a Letícia, a Larissa vai estar falando para vocês um pouquinho. Então, vamos lá. Agora a gente vai apresentar para vocês, né, um pouquinho da nossa metodologia, né? Como que a gente realizou a aula, como que foi a recepção, né, quando a gente chegou lá, a reação dos alunos também, o que que a gente observou. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. A gente chegou lá, era por volta de... Não era nem 1 hora, né? Eu e a Letícia chegamos mais cedo. Era umas meio-dia e meia, meio-dia e 45, por aí, dentro desse horário. E o local lá, ele abre quando dá 1 hora, ele só abre o portão 1 hora. Aí a gente chegou lá, ainda tinha umas crianças, né, na frente, assim, na rua, e eram crianças do centro de acolhida, eram crianças de lá mesmo, elas estavam brincando ali na rua, como crianças normais, crianças felizes. E aí a gente ficou só observando eles brincarem e tal, só olhando assim, né? Aí tá. Aí deu 1 hora, né? Que é a hora que abre lá. Aí eles abriram o portão e as crianças entraram, né? Aí a gente, logo em seguida, aí a gente esperou, né? A Pamela chegou. Aí a gente acionou lá a campainha e a gente foi atendida. A gente foi logo recepcionada de cara pelo diretor Daniel. Aí quando a gente entrou, tinha umas crianças que estavam lá fora na quadra e tinha os 2 educadores, né? Que são os professores de lá. Aí eles estavam realizando chamada, estava todo mundo sentadinho no chão da quadra, bonitinho. Aí o diretor, ele foi bem, recepcionou a gente muito bem, né? Ele logo já apresentou o local, levou a gente para a sala, que é aquela sala que a gente mostrou no slide, foi lá onde que a gente deu a aula. Aí ele levou a gente e deixou a gente bem à vontade mesmo, né? Ele disse assim que a gente podia arrumar a sala da maneira que a gente achasse melhor, que fosse melhor para a gente. E deixou a gente à vontade, deixou a gente arrumando lá e falou assim: ah, você aqui 1 minutinho. Quando vocês terminarem, vocês me chamam, pode ficar à vontade. Então a gente se sentiu praticamente em casa, né? Aí, beleza, a gente arrumou, a gente colou o cartaz, a mãozinha
assim, na parede, né? A gente colocou no mural, aí a gente posicionou a boquinha lá que a gente ia usar, posicionamos os produtos de higiene também que a gente ia usar e arrumamos da maneira que a gente achou melhor. Aí a gente terminou, logo que a gente terminou, a gente chamou o diretor. Aí ele foi lá e chamou as crianças, né? As crianças começaram a entrar na sala e começou a chegar aquele monte de crianças. Meu Deus! Tinha quase 30 crianças dentro da sala. E eles chegaram assim, bem tímidos, sabe? Chegaram tímidos, sim, não sei, estavam com medo dos professores deles. E eles chegaram assim, bem quietinhos, e logo depois eles já começaram a se soltar, né? Aí, logo que todo mundo sentou, todo mundo se organizou, aí a gente se apresentou, né? Eu e a Letícia e a Pamela nos apresentamos, a gente falou o que a gente estava fazendo ali e sobre o que nós iríamos falar, e eles foram assim bem receptivos com a gente, sabe? Foram bem educados, eles não atrapalharam a aula em momento nenhum, sabe? Eles interagiram bastante. Ai, beleza. Depois que a gente se apresentou, a Pamela, né, ela introduziu o assunto, falando sobre a importância da higiene pessoal na prevenção de doenças. Então, ela falou sobre a questão da higiene pessoal e sobre as doenças que a gente pode ter se a gente não tiver higiene, né? Ela apresentou as doenças, os motivos e falou também sobre como que a gente pode se prevenir, né? A maneira correta, né? A gente tendo a higiene no nosso dia a dia. E as crianças, assim, elas ficaram bem atentas, sabe? Ficaram olhando, assim, a Pamela mostrava, né, que ela levou as fotos das doenças impressas ali, ela tá mostrando ali agora. Ela mostrava e eles ficavam, gente, misericórdia. Eles expressavam umas reações bem assim de, não sei se é nojo, surpresa, que a Pamela ia mostrando e a gente só via as carinhas deles assim, né? Então foi muito legal que a Pamela explicou sobre as doenças e falou sobre a higiene. Aí logo depois que ela falou sobre isso, ela usou a boquinha de papelão, que a Pamela mostrou nos slides ali, e aquela boquinha, a gente falou mais sobre a escovação de dente. Ali tem na foto ela segurando a boquinha. Aí ela ensinou, né, como a gente escova o dente, como a gente passa fio dental utilizando a boquinha. Eles ficaram bem atentos. Aí depois disso, logo em seguida, aí a Letícia apresentou os produtos de higiene. Pode deixar naquele que estava lá mesmo, Pamela, fazendo favor. Isso. Aí a gente trouxe de casa as embalagens vazias, né? Esses produtos eram tudo de embalagem vazia que a gente tinha em casa e a gente foi juntando, né? Aí a Letícia apresentava o produto de higiene para eles, falava para que servia, como que a gente deveria usar, a maneira correta. E eles sabiam, tipo assim, muitas coisas, sabe? Praticamente tudo. A Letícia mostrava, e esse aqui? Aí eles, o cotonete. Eles já iam respondendo assim, sem a gente precisar de falar. Aí o cotonete é para limpar o ouvido. Por que a gente deve limpar o ouvido? Desse jeito. Foi uma troca, assim, de interações muito grande. Aí ela falou sobre como a gente deve usar e a importância, né, dos produtos de higiene. Aí logo após que a gente apresentou os produtos de higiene, aí veio a brincadeira, né, que foi o amigo da higiene, o cartaz do amigo da higiene. Aí ele mostra, né? A gente fez dessa mesma maneira aí, né? A gente aproveitou as embalagens vazias, os produtos de higiene que a gente levou. Aí a gente ia mostrando, né? Eu fiz tipo uma historinha, eu falava assim: eu tenho um amigo, esse amigo é o Joãozinho, que no caso é o nosso amigo da higiene, o boneco. Aí ele tem um problema, ele tá tendo sérios problemas de higiene e tá acontecendo muitas coisas com ele, né? E isso não é legal. Aí eu fui introduzindo tipo uma historinha. Vamos ajudar o Joãozinho? Como que o Joãozinho faz para ter higiene? O que ele tem que usar? Entendeu? Onde que a gente usa? Por exemplo, aí eu mostrava lá, o que é esse aqui? Aí eles falavam, o cotonete. Onde que o Joãozinho pode usar o cotonete? Aí eles falavam, no ouvido. Aí eu ia lá e chamava. Fulano, faz favor para mim, vão ajudar o Joãozinho? Aí eu chamava a criança, a gente colocava fita, né, na parte de trás da embalagem. Aí eu falava, mostra aqui pra gente onde que o Joãozinho vai usar.
Aí ele ia lá e colava próximo da região ali no cartaz, né? Por exemplo, ele tá colando ali o cotonete próximo do ouvido do bonequinho no cartaz. Então a gente usou o cartaz dessa maneira, né? A gente deixou eles interagir, a gente deixou eles brincar, então eles se divertiram bastante. Aí também a gente usou a mãozinha, que a mãozinha a gente simulou como se fosse a mãozinha do Joãozinho, né? Aí a gente falou, nossa, o Joãozinho também tá com um problema muito grande nas unhas. Aí a gente mostrou as unhas, o tamanho das unhas, que eram enormes. Aí eles ficaram surpresos, né, com a unha daquele tamanho, né? Aí eu falei, vamos ajudar o Joãozinho? Aí eles pegaram, né? Todo mundo queria participar de cortar a unha do Joãozinho. Então acho melhor não levar uma mão só, levar mais, porque todo mundo quer participar desse daí. Aí a gente chamou, né, algumas crianças, aí a gente pegou e deu tesourinhas para eles e chamou eles para cortar as unhas. Aí eles iam cortando as unhas como se estivesse cortando as unhas na mão de uma pessoa mesmo, né? Aí tinha uns que queriam cortar até tudo, deixar o Joãozinho sem unha, de tão empolgado que eles ficaram, né? Aí a gente fez a brincadeira de cortar as unhas, né? Ok. Aí, sobre as reações deles, né? A gente nem esperava, né? A reação deles. Eles ficaram assim muito felizes, gostaram muito, interagiram bastante. E também foi uma experiência, acredito que muito grande para a gente, porque, sabe, é uma realidade totalmente diferente do que a gente vive. Então, assim, é uma troca de experiências que, assim, que eu acho que toda pessoa, né, vale a pena ir lá e visitar e aprender. Aí, logo depois que a gente deu, né, a nossa aula para as crianças, aí a gente foi bater um papo com o diretor, a gente conversou mais um pouco com ele. Nossa, e ele atendeu a gente super bem. Ele parou tudo que ele estava fazendo, né? Aí a gente pediu ele para mostrar o espaço, ele fez um tour com a gente pelo espaço, mostrou cada cômodo, cada sala, explicou para que servia e mostrou os objetos que eles tinham lá. Aí a gente foi conversando com ele, né? Assim, a gente foi fazendo perguntas sobre o local e ele foi, né, falando para a gente. Tipo, ele deu o tempo dele para nos atender. E nessa troca de conversa assim, com o diretor, foi onde a gente conseguiu colher as informações para a gente falar, né, aqui agora, né, sobre o espaço, sobre os funcionários, sobre o trabalho que eles realizam. Então foi assim uma coisa muito bacana. E ele convidou, né, a gente, se a gente quiser voltar algum dia, se vocês quiserem também, ele falou que está de portas abertas e que as crianças gostam muito, né, de quando vão pessoas lá para poder visitar, para fazer um trabalho legal com elas, elas ficam muito felizes. Então a reação deles, fico sem palavras. Eles ficaram assim, receberam a gente muito bem, gostaram bastante da aula. Sim, E é foi isso. muito legal. E é interessante, né, que a Letícia falou no início e a falta de profissionais, né, que tinha no lugar. E lá as contratações dos professores são feitas pelas Cáritas da Diocese, né? Então, assim, a gente vê a necessidade, a falta de profissionais que a gente está tendo na educação. E igual também achei muito interessante que ele é um diretor que também foi aluno, ele mora na comunidade, então ele conhece a comunidade. A gente perguntou eles como são as famílias lá, e ele disse que as famílias são bem tranquilas, apoiam bastante o projeto social da escola. As salas de aulas também são bem diferentes, né, meninas? Elas são cheias de São recursos. recursos. Eles fazem bastante oficinas, então é bem legal. A gente também viu a merendeira, né, preparando o lanche da tarde deles. Então, assim, foi muito legal. E a oportunidade, como a Larissa também já falou, foi muito diferente do que a gente está acostumado a ver na escola, né? É uma... Foi uma experiência muito diferente. A gente estava muito nervosa, com vergonha, porque, poxa, por mais que a gente está aqui fazendo estágio, a gente está numa escola regular, normal. Foi uma experiência que a gente não sabia como que ia ser, mas foi muito legal essa oportunidade. O diretor, ele foi muito receptivo, igual as meninas falaram, fez o convite para a gente estar voltando lá, e acho até bacana, assim, o curso de pedagogia tá indo lá fazer uma ação, né?
no bairro, utilizando aquele espaço lá, eles vão amar, porque quando a gente foi embora, né, as crianças deram tchau, elas amaram muito a aula e eles gostam muito de receber visitas de pessoas diferentes lá, né? Eles se sentem acolhidos, se sentem lembrados. Então, é uma ideia aí para a gente poder estar pensando. E é isso, né? Essa foi a apresentação do nosso trabalho. E eu espero que vocês tenham gostado. Boa noite. Boa noite, pessoal.